Um momento importante em função de tudo aquilo que foi dito nesta casa, nesta última semana, com relação ao projeto PLS 396 de minha autoria. Ele foi apresentado no ano de 2017, até porque vem se arrastando desde 2010, com a aprovação da Lei Complementar 135, que fez alterações na Lei Complementar 64, estendendo a inelegibilidade até então de 3 anos para 8 anos. E ficou, digamos, a discussão em torno da retroatividade do dispositivo da Lei Complementar 135, com relação àqueles que já tinham sentenças dos tribunais eleitorais, no sentido de que a inelegibilidade foi aplicada por 3 anos. Vencido este prazo, o cidadão que foi punido com esta inelegibilidade passava a ter novamente a plenitude dos seus direitos políticos. De tal sorte que entendi que, tendo em vista opiniões contraditórias, distintas, dentro do próprio judiciário, que era importante o legislativo se manifestar no sentido de esclarecer se de fato a inelegibilidade, a retroatividade da lei complementar deveria ser assim considerada, ou se nos casos julgados, ou seja, decisões da justiça que tinham transitado em julgado, elas deveriam ser cumpridas e a partir daí se estabeleceria um novo tempo. Eu fico em dúvida com relação, se nós estivéssemos hoje aqui, ao invés de discutirmos o PLS 396, mas estivéssemos aqui discutindo uma nova lei complementar, que visasse estender o prazo de 8 anos para 12 anos. Estes 12 anos atingiriam a todos aqueles que tiveram decisões dos tribunais eleitorais no sentido de que a inelegibilidade deles teria sido de 8 anos? Como é que ficaria? A qualquer tempo, nós, legisladores, poderíamos esticar a punição dada por um tribunal que transitou em julgado. Ou seja, colocaríamos uma insegurança ainda maior, jurídica. Mas fiquei feliz ao ver que o próprio Supremo Tribunal Federal tem opiniões totalmente divergentes com relação a essa questão pontual da irretroatibilidade da Lei Complementar 135, no que diz respeito à extensão de 3 para 8 anos de inelegibilidade. Também ouvi várias manifestações de parlamentares, de senadores, senadoras, aqui nesta casa, em que parece ter chegado somente agora, em razão de problemas com o meu voo de Florianópolis para Brasília. E respeito a todos. Mas eu faço, digamos, a seguinte pergunta. Se alguém for punido hoje pela lei da ficha limpa, tendo a sua inelegibilidade decretada por 8 anos, e for aprovado do PLS 396, muda alguma coisa? Não, absolutamente não muda nada. Com PLS 396 ou sem PLS 396, continua a inelegibilidade a ser de 8 anos. O projeto apenas diz que aqueles que foram punidos no passado, ou seja, lá antes de 2010, e que tiveram, digamos, as sentenças transitadas em julgado, estas não poderiam ser mais discutidas. De qualquer forma, sensibilizado com as manifestações, inclusive do nosso líder, Paulo Bauer, que me perguntou se eu me sentiria constrangido se companheiros tucanos assinassem um requerimento pedindo que o regime de urgência caísse. Não fico constrangido. O interesse nosso é fazer com que aqui se produzam boas leis e que elas, de fato, elas tenham o destino necessário para pacificar as jurisprudências e os entendimentos nessas questões.
ele suspendeu uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive suspendendo uma eleição suplementar convocada para o dia 9 de dezembro agora, exatamente em função da plausibilidade, da tese de que não pode se pensar na retroatividade, digamos, da Lei Complementar 135. Então, só para resumir, o objetivo desse projeto não foi desfigurar a Lei Complementar 135 de 2010, conhecida como Lei da Ficha Limpa, projeto com origem na iniciativa popular, que sempre contou com o meu respeito e apoio. Sou a favor da Lei da Ficha Limpa, não tenho nenhum benefício se esse projeto vier a ser aprovado, que considero um avanço contra a corrupção em nosso país. Minha intenção foi preencher uma lacuna deixada pelo Parlamento, tão somente no alcance de uma lei nova em relação ao passado e às situações pendentes. Não há como negar que esse espaço deixado pelos legisladores gerou insegurança jurídica, tanto que o Judiciário foi instado a intervir novamente na interpretação da aplicação de uma lei. A matéria é controversa. O placar apertado de 6-5 em 2015, no plenário do Supremo Tribunal Federal, sobre o aumento dos prazos de inelegibilidade para os casos de réus já objeto de sentenças judiciais e apenados com prazo de 3 anos com base na Lei Complementar 64, demonstra de forma inequívoca a preocupação com o respeito à Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 36º, que determina: lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A insegurança jurídica é tamanha que no último dia 14, o ministro Alexandre de Moraes cassou decisão do TSE e manteve o prefeito de Alto do Rodrigues, no Rio Grande do Norte, no cargo de prefeito, que acatou a tese da plausibilidade jurídica sobre a aplicação incorreta da retroatividade da Lei da Ficha Limpa. Portanto, a minha iniciativa nunca foi desrespeitosa ao Supremo Tribunal Federal, até porque aquela corte tem manifestado o seu entendimento quanto à possibilidade de suas decisões serem alteradas por intermédio da iniciativa legislativa, cujo ativismo se vê no mundo jurídico pelo fenômeno conhecido como por reação e por superação legislativa. Outro sim, imagino que, diante desta decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, existe grande possibilidade do próprio Supremo voltar a discutir em nível de plenário essa questão para pacificar e harmonizar a aplicação desta lei ainda nos casos pretéritos, ou seja, daqueles casos anteriores a 2010. Como podem ver, minha proposta não altera em nada a Lei da Ficha Limpa. Ninguém, seja homem público ou não, merece ser apenado 2 vezes. Decido então, portanto, retirar o PLS 396 de 2017, certo que jamais quis criar tamanha celeuma, nem tampouco causar constrangimento aos meus pares. Não havendo o desejo desta casa, da sociedade e especialmente da população do estado de Santa Catarina na apreciação dessa matéria, peço o apoio dos nobres colegas para que retiremos essa proposta e sigamos em frente no enfrentamento das questões mais relevantes para o Brasil. Esta, digamos, é a minha mensagem, senhor presidente. Bom, eu quero só chamar a atenção do plenário para 2 questões. Primeiro, registrar com alegria a presença do nosso colega, ministro das Relações Exteriores, que exerceu o papel de ministro das Relações Exteriores do Brasil com seriedade, como lhe é peculiar, com dignidade e, acima de tudo, com o sentimento que eleva todos nós, que é o sentimento democrático do nosso querido senador e hoje ministro das Relações Exteriores, Aloísio Nunes Ferreira, que se encontra aqui conosco. Existe também a presença do ministro das Cidades, Alexandre Baldi,
que está aqui também nessa tarde de hoje nos visitando. Seja bem-vindo, ministro Alexandre Baldi, que tem se destacado pelo seu papel incansável de rodar o Brasil, levando vidas, alegria para as pessoas que recebem as suas residências, também na área de saneamento, na área de mobilidade urbana. Então, meus parabéns a Vossa Excelência também pelo trabalho exercido. Presidente, e eu quero, só um minutinho, eu quero, ouvindo, enquanto eu não encerro aqui, ouvindo as ponderações do senador Dalírio Beber, que é o autor do projeto, que ele pede a retirada. Foi apresentado um requerimento de retirada da matéria em caráter definitivo, que será publicado na forma regimental. Como essa matéria, só quero um minuto da atenção dos senadores, como essa matéria já teve parecer na Comissão de Constituição e Justiça, para cumprir o regimento, eu submeto o requerimento de Vossa Excelência, o senador Dalírio Beber, em votação. Senhoras senadoras, senhores senadores que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento de retirada do projeto de lei do Senado número 396 de 2017 complementar, vai definitivamente para o arquivo dessa casa. Pela ordem.